Bem, chegamos a mais uma aula e eu queria oferecer um outro princípio que é muito importante também para a compreensão da arte rupestre, para a arte em geral, né, que é o princípio da forma específica e a forma genérica, né? Vou falar disso antes de entrar nesta aula, né? O conteúdo é dedicado já a considerações iniciais sobre a arte rupestre, né? Mas é importante colocar esse conhecimento porque vai ajudar também na compreensão do que virá à frente, né? Forma específica e forma genérica, né? Começo pela forma genérica, né? Quando eu digo, por exemplo, a alguém fala a palavra triângulo, né? Ela vai imaginar um triângulo, né? Se é um grupo, várias pessoas, cada um vai imaginar um triângulo, um isósceles, outro equilátero, né? Mas a constituição primordial da forma está construída na mente de cada um ali. Existe um triângulo para cada um. Então, por isso o nome genérico, né? É genérico. Cada um vai pensar um triângulo. Exemplo, um vai pensar um triângulo com contorno vermelho, o outro amarelo, o outro com cor sólida, preenchido com cor sólida e assim por diante, de acordo com a imaginação de cada um, né? E existem formas específicas, né? A forma específica do triângulo é essa que você vê na tela, né? Eu coloco 3 pontos e a pessoa identifica logo em seguida se tratar de um triângulo. Esta é uma forma mais específica do triângulo, né? Por isso o nome específico, que é uma forma particular, né, desta geometria, desta forma geométrica, né? Então é uma forma específica. Falando do ponto de vista filosófico, né, dando continuidade a um raciocínio que eu acabei de colocar, filosoficamente nós dizemos que não existe cavalo, né? Que existe uma convenção, uma compreensão do que é um cavalo, que define o que é cavalo, né, e que todos têm na sua mente um cavalo próprio, né? Então, se eu falo também a palavra cavalo, para um grupo de pessoas, cada um irá imaginar o seu cavalo, seja marrom, branco, né? Existe um cavalo e 100 cavalos. Eu falo aqui pelo viés filosófico, da compreensão, uma discussão mais filosófica, né? De que as pessoas carregam na sua mente a sua definição do que é aquele objeto, né? Isso é importante colocar, né? Então vai ficar claro quando eu começar a falar da arte rupestre como é que isso entra na análise da arte, né? Da forma, né? Da questão formal, do resultado formal. Faltou também falar, né, da definição, oferecer uma definição um pouquinho mais detalhada da similaridade da forma. E aí eu também vou usar a filosofia como meio, né? Para a arte, para nós aqui, para mim, para a análise da arte, né, eu usei na análise do quadro da obra, do afresco de Da Vinci, né, da Última Ceia, o termo similaridade da forma, né, quer dizer, relacionando isso à unidade formal. Por que similaridade da forma? Por que falar que as formas são similares e não são iguais? Um exemplo que eu dou é uma caneta Bic, né? Eu pego uma caneta dessas Bic comum, né? Coloco uma caneta Bic ao lado da outra, as duas azuis, né, de tinta azul, e você vai dizer, bem, são iguais. Não, não são iguais, né? Se você fizer uma análise mais microscópica, você vai notar diferenças. Pode haver uma falha de fabricação em uma e outra, né? Uma bolha de ar que entrou no plástico, ou coisa assim que você não percebe. Então elas não são iguais, né? Elas não são iguais, elas são semelhantes, né? E essa similaridade é reforçada também pelo tempo de fabricação, porque uma foi fabricada em um determinado momento e a outra foi fabricada antes ou depois, talvez dias depois, talvez até segundos depois. Então elas não são iguais, elas são semelhantes, né? Assim como nós, né, seres humanos, somos semelhantes. Amai o semelhante, né? Não está escrito amar o seu igual, e sim o seu semelhante, né? O que é mais difícil? É mais difícil amar alguém que é semelhante a mim, que não é igual a mim, do que amar alguém que é igual a mim. Então nós nunca seremos iguais, né? Essa é um princípio que eu carrego e que dificilmente alguém irá me convencer de que todos nós seremos iguais. Seremos sempre semelhantes, com diferenças entre um e outro,
de várias naturezas, sem que obviamente um seja superior ao outro, né? Mas nunca seremos iguais. Então há um erro, por exemplo, querer uniformizar a opinião. Essa é a minha forma de ver, de encarar as coisas, né? Dizer que nós todos seremos iguais e veremos as coisas da mesma maneira. Isso nunca acontecerá. Então qualquer tentativa de uniformizar a visão das pessoas é uma tentativa inócua, absolutamente contraproducente e ineficaz. Então eu achei interessante, né, começar essa aula colocando essa questão, e agora eu vou falar da arte rupestre. Para a compreensão da arte é sempre interessante você, interessante, não só interessante, mas importante mesmo, você contextualizar e entender como aquelas pessoas viviam naquele período. Como eu já disse, a arte ela vai traduzir um pensamento uma época, tá? Isso é um princípio pétreo, não tem como mudar, né? Então a arte do Renascimento retrata o Renascimento e retrata valores do Renascimento e assim por diante, barroco, por aí vai, né? Então não é fácil a gente se transportar para uma época onde não havia discernimento algum comparado ao que nós temos hoje, né? Quer dizer, nós estamos falando o quê? De homens e mulheres, né, vivendo a natureza, né, com pouquíssimo conhecimento. Se você, né, pega uma criança, ela tem mais conhecimento do que um homem primitivo, né? Ali vivendo, caçando, né, acordando com fome, não tem geladeira, não tem luz elétrica, não tem lazer, quer dizer, uma vida absolutamente precária se eu tomo como referência a nossa vida hoje, né? Então, nós temos que nos transportar, nos imaginarmos, o que não é fácil, né? Apesar de nós termos pessoas que vivem mais a natureza hoje, mas elas têm comodidades, têm energia elétrica, enfim, moram numa casa, né? Ninguém mora em caverna. Então, nós temos que nos transportar e tentar entender quais eram as necessidades dessas pessoas. Essa é a primeira questão. Eles não tinham nosso discernimento. Imagine você vendo ali um trovão, um relâmpago que queima uma árvore, né? Hoje nós sabemos do que se trata, sabemos que é um fenômeno da natureza, né? Se há ali a fumaça, né, eu sei que ali, né, tem um fogo, pode ter sido provocado por alguém, mas pode ter sido um relâmpago. Quer dizer, nós temos as hipóteses possíveis para que aquilo aconteça. Naquela época, esse trovão, esse relâmpago, fenômenos da natureza, para eles era um grande mistério, né? E outro aspecto também é a maneira de como eles se comunicavam, né? Nós estamos falando de uma época que a escrita ainda vai nascer depois, não existe a fala, a língua estruturada como nós usamos hoje, várias línguas, inglês, português, quer dizer, uma forma de comunicação bastante precária, e o homem tem a necessidade de se expressar, quer dizer, ele vai buscar aquela caverna, ele percebe instintivamente de que ali naquela caverna ele se protege da chuva, da neve, né? Nós estamos falando ali de regiões ao norte da Espanha, né? Portugal, onde neva, faz muito frio, então, quer dizer, ele se protege ali, muitas vezes tendo que conviver com animais, né? Há cavernas que há vestígios não só do homem, mas de animais que procuravam a caverna para se proteger, seja um urso, enfim, devia ser uma vida de perigo constante, como de fome constante, né? De ter que caçar, guardar o alimento, caçar novamente, quer dizer, se não caçava não tinha alimento, não tem a geladeira, não tem supermercado, não tem quem produz o alimento para mim. Então uma vida nômade, né? Então o homem é nômade, né? Faltou a caça ali, ele muda de região e vai buscar abundância em outro lugar. Quer dizer, eu faço aqui considerações que são óbvias, né? Para a gente tentar entender essa vida na caverna, né? E nós temos a necessidade de nos expressarmos, e, como eu já disse, outros animais também o fazem. A baleia usa o som, o pavão usa as penas, né? Os animais se comunicam, né, instintivamente, eles têm uma maneira de se comunicarem, de se entenderem, né? E nós, seres humanos, também temos uma necessidade de comunicação, e a primeira forma de comunicação são as chamadas pinturas rupestres ou gravuras rupestres, né? Rupestre quer dizer na pedra, né? Então o homem vai criar uma técnica, né, e fazer esses desenhos, né, que têm significados, né?
não é simplesmente decorar a caverna, né? Existe a necessidade ali de identificação com aquele espaço, mas esses desenhos têm também significados outros, né, como ritualísticos, né? Quer dizer, ali o homem começa a criar um sentido de transcendência, né, de crença num plano espiritual, né, em algo superior a ele, né? Então ele cria rituais, né, e esses animais são importantíssimos para a sobrevivência deles. Então, essas representações dos animais também têm um sentido ritualístico, né? Como a gente vai perceber em umas imagens, né? Quer dizer, torná-los sagrados, digamos assim, né? Assim como nós, fazendo um paralelo, colocamos sagrados entre aspas, né? Quando colocamos uma fotografia da família, da mãe, do pai, do primo, né? Esse registro importante, né, da nossa vida. Esse é um exemplo que eu extraio, inclusive, da obra do Gombrich, né, do historiador, que ele traça esse paralelo, né, quer dizer, a importância daquela imagem para nós, que colocamos na parede. Você vê que essencialmente não mudou. Nós vamos colocar na parede, preencher a parede com fotografia, com quadros, mas com fotografias de parentes, né, porque são as nossas memórias e são coisas sagradas para nós, né. Para nós tem uma importância muito grande. Os animais tinham esse alimento para eles, né, essa natureza que estava ali alimentando-os todo dia, né, isso se torna algo sagrado, necessário, né, e aí essas pinturas são, digamos, uma maneira, né, de sacralizar, digamos assim, né, o animal que lhe serve o alimento, né, que lhe serve o alimento na caça. Então o homem não sabe plantar, ele não tem agricultura, então ele tem que caçar, ele é carnívoro, né? Lógico, deveria, uma vez ou outra, descobrir ali uma fruta, né? Descobrir que ela se pode comer, né? Que é comestível, enfim, que não vai fazer mal. Então ele devia comer frutas também. Eu não sou especialista no assunto, não sou um arqueólogo, enfim, não tenho conhecimento de um arqueólogo que vive isso, estuda isso diariamente, mas dá para imaginar que eles também buscavam fruta, né? Descobriam também que eles podiam se alimentar de vegetais, né? Talvez nem sempre a caça estivesse ali à disposição, né? Uma abundância de caça, o animal estivesse ali para ele caçar, ele tinha que saciar sua fome de outra maneira. Enfim, isso são especulações. Então não há escrita para a gente chegar a essas conclusões. Muito do que se fala da arte rupestre são, na realidade, hipóteses, né, e elucubrações, como eu faço aqui também. Então, se transportar para isso é importante, né, tentar entender isso primeiramente, e isso em qualquer período da arte é muito importante para que você entenda a arte. Como eu disse, o Hegel não considerava, esse filósofo não considerava a arte rupestre arte, né? Talvez eu entendo que é pela precariedade do desenho para ele, né? Quer dizer, ele é do século XIX, então ele viu que, né, estudou que a pintura renascentista, a cultura grega, a cultura romana, onde uma técnica apurada, né, mais próxima do realismo, uma representação muito mais refinada, com técnicas, usando, enfim, houve uma evolução ali, né, de instrumentos para fazer aquela arte, né? Então ele vai considerar esse aspecto. Mas mais à frente, né, essa pintura rupestre, a arte de várias culturas, né, mais primitivas, passou a ser considerada, essa arte passou a ser considerada no período modernista. Eu falo início do século XX, das vanguardas modernistas, e aí é inevitável falar de Picasso. E por que isso? Isso é importante colocar. Quer dizer, a evolução do pensamento, eu falo aqui grosso modo, né, é um curso introdutório, então isso tem que ser investigado, mas se você estuda filosofia, se você estuda história, todo mundo já estudou de alguma maneira, em algum momento, você vai perceber que nós evoluímos, né, como em pensamento, para a construção do sentido de indivíduo, o senso de individualidade, né? Quer dizer, hoje nós temos leis, né, sobretudo no Ocidente, né,
que nos reconhecem como indivíduos, né? A nossa Constituição, ora, nos coloca como indivíduos com direitos e deveres, né? Mas sempre inseridos na coletividade. Nós temos direitos e deveres também com o coletivo. Eu não posso fazer o que eu quero, né? O meu vizinho não pode entrar na minha casa sem a minha autorização, né? Porque a lei me protege e eu tenho como indivíduo direitos, né? Então, o pensamento foi evoluindo nesse sentido, né? Para que se entenda que nós temos uma complexidade própria, direito à vida, né? E quando eu falo da complexidade própria, é inevitável pensar na psicanálise, pensar no pensamento freudiano, que influenciou muito, né? Ele influenciado por outros, mas ele influenciou o mundo, né? Com toda a teoria da psicanálise, porque considera, né, a complexidade de cada um, né? Considera a inserção daquela pessoa na família, né? Como, digamos, influenciado por um ambiente familiar, mas influenciado pela sociedade, influenciado por valores, mas ninguém vai à terapia e leva a família toda com ele, né? Ali é uma relação psicanalista com alguém tratado de maneira isolada, né? Porque considera-se que aquela pessoa tem questões muito particulares dela, que vão se diferenciar das questões de outras pessoas. Pode haver terapia em grupo, ou coisa de psicanálise em grupo, não sei. Mas o que interessa para nós é que a construção a construção e reconhecimento de nosso universo interior como indivíduos, né? Isso é importante colocar, né? Então, indo para a arte rupestre, né, olhando para ela hoje, né, considerando o que eles fizeram, e eles não tinham uma referência anterior de arte, eles não tinham parâmetro de julgamento, eles não tinham uma noção do que era arte, aquilo não era arte para eles, né? Hoje nós olhamos para eles como artistas, né? Mas eles não tinham essa noção. Isso é importante colocar, né? Quer dizer, eles faziam aquilo, alguém descobriu como fazer, eu vou falar da técnica, uma pigmentação, usava ali um graveto, fazia uma mistura e fazia aquelas pinturas, aqueles desenhos, né? Aquelas representações que eram, o valor delas, né? A primeira coisa a ser dita, que era a maneira como eles viam as coisas, né? E a arte passou a fazer isso. Picasso passou a fazer isso, né? Quando ele faz esse desenho, alguns desenhos, como esse que você vê na tela, né? Representando o gato, representando a tirania, né? Devorando o pássaro. Veja que é um desenho muito primário, como se fosse um desenho de uma criança. Quer dizer, sem que o Picasso use os cânones, né? Da arte mais clássica. Já ouvi alguém dizer, o Picasso fazia isso porque ele não sabia desenhar. Não é verdade, o Picasso desenhava muito bem, né? Há um museu em Barcelona, o Museu Picasso, que comprova isso, né? O Picasso tinha um domínio muito grande do desenho e depois, né, em algumas fases da carreira dele como artista, ele vai, né, também usando, né, o conhecimento dele, a habilidade dele, né, e se volta para referências mais, digamos, mais clássicas da arte, né? Então, é um desenho muito infantil, né, algo que vem, como se diz, dos refolhos, né, do indivíduo, né? Tem esse valor, né, o artista primitivo, a arte primitiva tem esse valor, quer dizer, a espontaneidade, a expressividade, né, lembre-se disso, da expressividade que eles têm, né, em traduzir aquilo que eles viam, quer dizer, ou seja, não é a realidade como ela é, mas é a realidade como eu vejo. É o caso do Picasso, né? São desenhos que nos remetem aos desenhos mais infantis, né? Todos nós desenhamos, só que alguns continuam a fazer porque tem um dom e depois a grande maioria para de desenhar, mas todo mundo já viu uma criança desenhando. Toda criança pega um papel, gosta, é lúdico, ela adora aquilo, toda criança gosta daquilo, quando tem acesso a esse tipo de meio para se expressar, né? Então ela desenha, você pede para ela desenhar a casa dela, os pais dela,
Eu já vi, me veio agora à cabeça um desenho muito bonito que eu vi uma vez de uma criança desenhando, que desenhou a sala da casa dela, tão lustre para ela, um lustre arredondado, né, como ela é pequena, aquele lustre para ela era uma coisa muito grande, muito expressivo, então ela coloca isso no desenho dela. E o desenho do homem primitivo tem muito a ver com isso, né, e que a arte passou a valorizar, né. Então, veja o caso desse desenho que eu coloco na tela agora. Esse é um desenho de uma criança, né. Repare, né, a expressividade, como a criança conseguiu traduzir, né, o objeto, você percebe que é um pássaro, né, dentro da visão da criança, mas veja a expressividade, a beleza do desenho, né. E agora veja o desenho, né, A Pomba da Paz, de Picasso. Então você começa a ver que essas referências, né, vêm de fato da arte rupestre, né, e que este era um valor da arte rupestre. Então nós vamos ver situações em que a arte rupestre chega a um realismo absurdo. Quer dizer, eram artistas, alguns com capacidade de desenho inquestionável, e eu diria até que, se vivessem hoje, seriam grandes pintores, seriam gênios da pintura, né, e que seriam valorizados como Picasso foi, né, porque realmente tinham uma habilidade muito grande, só eles não tinham noção de quanto isso ia ser importante depois para a sociedade, para o mundo, né, que haveria então um artista a partir disso, né. Uma outra questão importante que eu deixei para colocar agora é que uma condição, né, uma característica da obra de arte importante para a gente aferir a qualidade é a técnica. Tá? Sem técnica, boa técnica, não há uma obra de arte de qualidade. Quando vamos ao museu, o leigo vai ao museu, ele vê obras de Monet, Van Gogh, enfim, os pintores em geral, ele reconhece a qualidade da técnica sem saber, sem conhecer a técnica. Por quê? Porque ele percebe que não é improvisação, de que o artista, o grande artista, ele tem uma técnica que foi desenvolvida, ele desenvolveu, treinou, aquilo tudo é muito estudado, e não há um improviso, não há um acidente, como no desenho de uma criança. O grande artista, esses grandes artistas todos, tinham uma técnica apurada, no Renascimento sabiam fazer pigmentação, né? Tinha uma habilidade manual, né? E não é acidental, né? A Última Ceia que eu apresentei é uma obra, um afresco, que demorou 4 anos para ser feito. Então, as grandes obras, elas são caracterizadas por uma técnica que o próprio leigo reconhece, sem entender, né? É quase que, digamos ali, instintivo, ele olha e percebe que aquilo ali é algo muito bem feito, né? Que é algo que o artista domina bem, além da imaginação dele, ele tem uma técnica que permite ele fazer aquelas grandes obras. É o caso do Picasso, né? Das pinceladas de Picasso. Você está vendo aí um vídeo agora, uma reprodução, né? Alguém tentando reproduzir a técnica do Picasso, do Van Gogh, tentando transmitir como isso era feito, né? Quer dizer, tem uma maneira de fazer aquelas pinceladas. Então a técnica, sem uma boa técnica, não há uma obra de arte de fato, né? E o homem primitivo, ele construiu a sua técnica dentro de uma precariedade, o que dá mais valor ainda ao que ele fez, né? Em condições precárias, eu falei da técnica, eu vou falar da técnica, mas em condições precárias, com material precário, ele não ia ali, comprava um pincel, ele tinha que fazer também os seus pigmentos, né? E ele conseguia essa qualidade de representação da sua arte, né? Então, a questão da técnica é uma questão muitíssimo importante para a gente saber aferir a qualidade da obra de arte. Esse, inclusive, às vezes é um aspecto que falta muito nos livros, né? Essas considerações sobre a técnica, com detalhamento, porque os historiadores muitas vezes não sabem desenhar, nem artistas são. Um Gombrich, um Argan e outros historiadores conhecidos, eles não são artistas, né? Então eles às vezes deixam de tecer comentários sobre a questão da técnica com mais detalhamento, porque desconhecem. Mas é um aspecto importante, procure estudar isso também, como é que era feito, né? Para que você entenda ainda mais o valor da obra nos seus vários períodos.
né? Então eu fiz essa introdução, que eu acho muito importante, né? Eu acho fundamental para entender, antes de entrar e mostrar caso a caso. Eu vou falar dos sítios arqueológicos, né, os mais importantes no mundo, inclusive no Brasil, né, e termino esse vídeo, o vídeo dessa aula, com a imagem do Picasso, né, que na realidade remete muito à pintura rupestre, né, ele desenhando ali algo como ele vê, né, e que eu vejo, e é inevitável lembrar de que algo semelhante acontecia numa caverna com um artista primitivo, né? Queria dizer também que, só para terminar, né, para finalizar, que você vê na chamada eu coloco arte primitiva ou arte fundamental. Na realidade, eu errei um pouco ao escolher esse nome fundamental. Eu acho que o ideal seria arte primitiva e arte primordial, né? Porque quando se fala em primitivo, esse termo ficou, eu uso, mas às vezes uso a contragosto, porque dá uma ideia de que a arte primitiva é uma arte sem valor, que era o que Hegel pensava. Então a palavra primitivo dá uma ideia errada. Então eu acho que você pode usar fundamental, mas eu prefiro até a palavra arte primordial. Ela é primordial e ela então serviu como base mais adiante, né? Foi reconhecida como arte, né? E de forma merecida e justa, de que se tratou mesmo ali de um artista, de alguém com uma habilidade inquestionável, né? É uma coisa, um ponto fora da curva, né? E eu vou voltar na questão das diferenças entre artesanato, artesão, artista, eu vou voltar mais à frente, vou voltar a falar disso na medida em que o conteúdo for se desenvolvendo, porque de fato em alguns momentos são mais artesãos do que artistas, e que a obra de arte passa a ter um valor muito mais para uma questão de valor histórico. Eu vou entrar nessa questão, vou voltar a falar disso. Então termino essa aula com esse vídeo do Picasso e até a próxima.